Boa noite a todos. Vamos acalmando os nossos corações. Vamos nos ambientando. Agora que o silêncio se faz presente, vamos dar as boas-vindas a todos aqui, encarnados e desencarnados. Sejamos todos bem-vindos, agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Com muita alegria estamos recebendo a família de Dona Wanda, que estão vindo lá do Fé e Caridade. Fé e Caridade é um grupo espírita um pouquinho longe de nós, mas que nós recebemos com muito carinho Dona Wanda, que veio de lá, da cidade de Juiz de Fora. E mandar um abraço para os companheiros do grupo espírita, agradecendo a presença de vocês aqui conosco e agradecer também a presença do nosso companheiro palestrante, Alex Chaves, que já não é mais visitante da casa, já é um participante, que parece que foi ontem que ele esteve aqui, já está ele aqui de novo. Falei, meu Deus, mas o tempo está passando e eu não estou percebendo. E o Alex vem lá do Suave Caminho. Leve nosso abraço também aos companheiros do Suave Caminho. E nós vamos convidar os companheiros que estão responsáveis pela leitura da mensagem e da prece. Já podem se posicionar e fazer a nossa leitura e a nossa prece. Os nossos recados nós vamos deixar para o final. Vamos passar a palavra para o seu Paulo.
Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É página 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar traz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Interfere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar o movimento próprio na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia, quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvelar-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Vamos pedir o seu Jorge Cardoso, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos então buscar a imagem de Jesus. Vamos projetar a imagem de Jesus em nossa tela mental. E vamos observar Jesus com as suas mãos estendidas em nossa direção. E vendo neste ato, nesta atitude, um convite para acompanhá-lo, para segui-lo. E vamos falando com ele. Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, aqui estamos, Senhor, encarnados e desencarnados mais uma vez, nesta casa de caridade que nos recebe, que nos envolve. Senhor,
Abençoa-nos, portanto, a todos. E permita, Jesus, que possamos juntos, ao final da nossa reunião, nos vermos, nos sentirmos melhores do que quando aqui chegamos. Permita, Jesus, que o tema da noite de hoje possa nos trazer o de que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e equilíbrio espiritual. Sê conosco, Senhor. Gratidão por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Então vamos convidar o Alex para se posicionar aqui e pedir aos companheiros que estão com o celular para tirar o som do celular, por favor. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nessa noite mais uma vez e que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida pela espiritualidade maior. O tema de hoje é o mandamento maior, é um tema tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 15, especificamente nos itens 3 e 4. E é interessante porque já começa com um texto do Evangelho em que um fariseu se aproxima de Jesus e o pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus o responde: sabeis bem o que está escrito na lei dos profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Eu, porém, vos dou mais um mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Assim fala Jesus no Evangelho. E Kardec, depois, na sua explicação, e vai ser a primeira vez que nós iremos ler, então, ouvir falar na famosa frase de Kardec, talvez a mais famosa das suas frases: fora da caridade não há salvação. É o que vem dizer Kardec ao final do texto que procede esse trecho do Evangelho. Mas vamos nos ater ao que Jesus fala no Evangelho nesse momento. Ao contexto, em que esse diálogo se dá. Jesus está ali, era testado todos os dias, era provocado o tempo todo por aqueles religiosos hipócritas daquela época. Que bom que os hipócritas ficaram só naquela época, hoje em dia não tem quase nenhum mais. E Jesus era todos os dias provocado por eles, que tentavam sempre fazê-lo cair nas suas próprias palavras. Sempre. E quando este, ironicamente, maldosamente, primeiramente o chama de mestre. Jesus não se importa. Ele entende a ironia. Ninguém melhor do que Jesus para entender a malícia das palavras. Para ele, tanto faz. E pergunta para Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus lhe dá a resposta. E no final diz que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Olha que interessante. Então Jesus está me dizendo que eu preciso amar as outras pessoas, ou que eu só verdadeiramente poderei amar outras pessoas quando eu aprender a me amar em primeiro lugar. Quando eu aprender a me estimar. Quando eu aprender de fato que eu sou um ser importante e especial nesta criação. Isso me remonta a quando eu fiz faculdade de administração. E lá nós então estudamos a teoria geral da administração. E estudamos um grande pensador da administração chamado Abraham Maslow. E ele estabelece a teoria a pirâmide das necessidades humanas. É muito interessante. Porque ele diz que na base da pirâmide, a primeira necessidade que nós temos
é a necessidade de satisfazer a nossa fisiologia, nossas necessidades fisiológicas. Necessidade não só de ir ao banheiro, mas necessidade de comer, necessidade de beber água, necessidade de respirar, necessidade de fazer sexo. Tudo está ali, na base da pirâmide. São as primeiras necessidades que nós satisfazemos. E é interessante que nós vivemos num mundo em que há pessoas que não conseguem ainda satisfazer as suas necessidades na base da pirâmide. Há pessoas nesse mundo que ainda não têm o que comer, não têm água limpa para beber, não têm um ar puro para respirar. São pessoas solitárias a tal ponto que nem sexo conseguem fazer. Notem que então, há um grande número de pessoas nesse mundo que ainda está na base da pirâmide, está tentando, de alguma forma, ter uma base, pelo menos algo sólido em que possa se erguer. Mas, na segunda base da pirâmide, ou no segundo pavimento da pirâmide, Maslow vai dizer então que o ser humano ele tem necessidade de ter segurança. Não só a segurança como nós entendemos, contra crime, contra roubo, mas segurança de ter uma família, segurança de ter um lugar para morar, segurança de ter pessoas ao nosso redor, de conviver com outras pessoas, segurança financeira, por mínimo que seja, mas que você tenha uma segurança financeira que te permita viver com dignidade. Esta é o segundo pavimento da pirâmide de Maslow. E nós então percebemos que há pessoas que ainda não têm isso. Não conseguem ainda ter esta segurança. Às vezes a gente até consegue já passar do primeiro ponto, do plano mais básico dessa pirâmide. Nós já conseguimos, de uma maneira ou de outra, satisfazer as nossas necessidades. Mas, muitas vezes ainda não conseguimos ter o mínimo de segurança necessária para viver, para arriscar, para dar mais um passo, para ir além. Estamos presos ainda, tentando satisfazer necessidades mínimas. No terceiro pavimento da pirâmide, o penúltimo, Maslow vai dizer que o ser humano, então, tem necessidade de se relacionar. E é tão interessante isso, porque eu já comi, eu já bebi água, eu já fiz até sexo, mas não me relacionei. Eu já tenho ar puro para respirar, eu já tenho uma casa para morar, eu moro com outras pessoas, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho uma renda mínima para minha subsistência, que me garante o mínimo de dignidade. Mas eu ainda, segundo Maslow, eu ainda não me relacionei com ninguém. Olha isso, que interessante. Então, o ser humano ele tem necessidade de se relacionar nos mais diferentes níveis de relacionamento. Relacionamento profissional, relacionamento familiar, relacionamento com amigos, relacionamentos amorosos, relacionamento sexual. Maslow está me dizendo que fazer sexo e se relacionar são coisas diferentes. Nem todo mundo que faz sexo se relaciona. Olha só que coisa interessante. E é bom a gente pensar nisso e começar a cuidar das nossas relações. Mas ele está dizendo então que só depois que eu satisfaço as necessidades mais básicas da minha vida que eu vou pensar em me relacionar com os outros. Mas por fim, no topo da pirâmide, Maslow diz então que finalmente o ser humano ele tem necessidade de ter autoestima. Tem necessidade, inclusive, de estimar os outros. Gente, mas aí a caminhada já foi longa. Porque eu já satisfiz uma série de necessidades. Mas eu ainda não gosto de mim e não gosto dos outros verdadeiramente. Eu ainda estou buscando esta construção de relacionamentos, de amor, de respeito, de carinho. Porque eu ainda estou aprendendo a me conhecer. Mas antes eu tenho uma série de coisas para fazer na minha vida. E assim eu vou vivendo. A minha vida ela vai passando diante dos meus olhos. As coisas vão acontecendo. Eu não vou aproveitando. Porque eu estou preocupado com outras coisas. Estou preocupado com outras coisas. Eu ainda não gosto de mim o suficiente. As pessoas que passam pela minha vida muitas vezes são só mais uma que passou aqui e foi embora, não importa o nível de conhecimento, de proximidade que nós tenhamos, mas não há um relacionamento profundo. E quantas pseudo-relações são estabelecidas assim, sem que se tenha a profundidade de um relacionamento,
sem que se tenha a profundidade do amor. Quantos casais não se conhecem? E às vezes se relacionam por anos, são casados por anos, mas não se conhecem de verdade. Eu fico imaginando, não é? E isso é uma verdade. Quantos e quantos casais, aí que eu estou falando de casais, de duas pessoas, independente da orientação sexual, obviamente, duas pessoas que se relacionam sexualmente, que moram juntas às vezes até, e não conversam sobre isso. Tem vergonha de conversar sobre sexo com o seu parceiro ou com a sua parceira, que deveria ser uma conversa natural, porque você está dividindo esta intimidade com outra pessoa, mas não conversam sobre isso. Não se aprofundam nos seus sentimentos. Não falam de suas frustrações, das suas dores, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não falam, simplesmente não falam. E a vida vai passando. E esse relacionamento vai ficando sempre na superficialidade das coisas. Porque a gente está envolvido nas necessidades básicas do dia a dia. Eu preciso pagar conta, então eu preciso trabalhar. Eu preciso correr aqui, eu preciso correr ali, eu preciso fazer um monte de coisa. Eu tenho que dar um jeito na minha casa. E nisso eu vou vivendo a minha vida só no superficial e só no básico. Jesus veio a este mundo para nos mostrar que o básico para nós já não é mais suficiente. Todos nós já temos condições de dar um salto. Ou de pelo menos dar um passo à frente. Mudar de nível da pirâmide. Quando eu falo do básico, eu estou falando dos 2 primeiros níveis desta pirâmide de Maslow. Jesus já veio nos dizer que a gente pode fazer um pouco mais. Olha o que ele fala no Evangelho. Olhai as aves do céu. Não plantam, não colhem, não semeiam e nem as juntam. Mas o vosso Pai dos céus vos dá o alimento. Se o vosso Pai dos céus faz isso com a ave, que hoje voa livre, de repente é abatida em pleno voo, e cai morta ao chão, sem nenhum motivo aparente, o que mais ele não fará por vós, filhos diletos do Pai? Olhai os lírios do campo, não ceifam nem fiam, mas nem Salomão, no alto de sua glória, se vestiu como um deles. Se o vosso Pai dos céus faz isso com a erva, que amanhã será arrancada e lançada ao fogo, o que mais não fará ele por vós, filhos diletos do Pai? Jesus está claramente nos dizendo, não se preocupem com o básico, porque o básico vos será dado. Repito, eu sei que nesse mundo muita gente não tem o básico. E as raízes para que essas pessoas não tenham o básico, os motivos, isso tudo é uma conversa muito mais profunda, que infelizmente nós não temos tempo de ter. Mas é bom a gente pensar que essas pessoas que não têm o básico, nesse momento, elas estão precisando de ajuda, então, para ter esse básico, pelo menos. E começar a vislumbrar algo maior para as suas vidas. Quem já tem o básico, quem já consegue, pelo menos, se manter nesse mundo, já tem condições também de olhar para quem não tem e tentar verificar de que maneira a gente pode colaborar para que essas pessoas possam vislumbrar algo maior nas suas vidas. Eu estou aqui falando de alto amor. Estou aqui falando de amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, primeiro eu me amo e depois eu amo o outro. Mas quem está passando fome não tem a menor condição de amar nem a si nem ao outro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E nós temos condições, aqueles que podem, de ajudar, ajudem. Ajudem. Porque é muito necessário. Mas voltando aqui ao nosso tema, a Jesus, que é o tema central de nossa vida, Jesus, então, quando dá essa resposta para aquele fariseu, ele está dizendo para ele, você é especial, você precisa se amar, vencer esses preconceitos, vencer todas essas amarras que ainda te prendem, te impedem de caminhar mais. Vencer todos esses princípios que você acha que tem, que já não te agregam em mais nada, esses vícios de caráter. E começar a se encarar como uma pessoa especial. Como uma pessoa que merece estar nesse mundo. Porque nós merecemos estar aqui. Nós estamos aqui porque merecemos. Não estamos aqui porque precisamos só. Ao contrário do que a gente pensa muitas vezes, de que estamos na Terra, e a Terra como um mundo de provas e expiações, é um mundo que eu estou aqui para sofrer.
Eu estou aqui para ser castigado. Gente, se vocês já ouviram isso de alguém, esqueçam. Esqueçam. Porque não é a verdade. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para ser castigados. Nós estamos aqui para aprender. A Terra é um mundo que nos ensina, é um mundo escola, que está num processo franco de se tornar um mundo de regeneração, está cada vez mais próximo. Esse processo já se iniciou há muito tempo, e está avançando, e está fluindo. Mas nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, e para receber o que esse mundo tem de melhor para nos dar. Mas para isso eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar aberto. Mas eu só consigo me tornar uma pessoa mais disposta e mais aberta a receber o que de melhor a vida tem para me oferecer, se eu me achar merecedor disso. E quantas vezes nós não nos achamos merecedores disso? Mesmo que inconscientemente, mesmo que da boca para fora eu diga que não, que eu mereço coisas boas, mas lá no meu íntimo, lá no fundo da minha alma, muitas vezes eu não me acho merecedor. Muitas vezes eu me acho uma criatura que está aqui para sofrer mesmo. Sou uma criatura ruim. Sabe-se lá o que eu fiz na outra vida. Em outras encarnações, sabe-se lá o que aconteceu. O quão ruim eu fui. Quantas pessoas eu prejudiquei. Bom, vou contar uma novidade para vocês. O que aconteceu na outra vida, não importa. Está lá na outra vida. Está na outra vida. Nem tudo o que nós passamos nesta encarnação é reflexo da outra. Algumas coisas são, mas nem tudo. Muitas coisas pelas quais nós passamos nesta encarnação são reflexos das nossas atitudes e das nossas ações dentro desta encarnação mesmo. Então não adianta alguém, sei lá, passa por um processo de saúde muito complicado, a pessoa teve um câncer de estômago e fica, ai meu Deus, o que será que eu fiz na outra encarnação para ter um câncer de estômago? Na outra eu não sei, mas nessa eu sei que você comeu exageradamente, não cuidou da sua alimentação, nessa eu sei que você fumava muito, nessa eu sei que você é uma pessoa que não fazia atividades físicas, nessa eu sei que você não cuidou dos seus pensamentos, não cuidou dos seus sentimentos. Ou seja, nessa eu sei que você não viveu o necessário para que você não desenvolvesse um problema de saúde. Mas às vezes a gente quer ficar buscando o que aconteceu lá na outra encarnação. E nós não lembramos o que aconteceu na outra encarnação por um motivo muito simples. Para que nós tenhamos o mérito de viver bem nesta aqui. Porque nesse mundo nós estamos aqui para nos relacionar com os outros e nos relacionar com nós mesmos. Então, se eu não me lembro o que aconteceu na outra encarnação, qual deveria ser, então, a minha atitude, minha postura durante a vida e perante as outras pessoas? Tratar todo mundo bem. Viver a minha vida da melhor maneira. Porque eu não sei com quem que eu estou encontrando, se essa pessoa fez ou não parte da minha outra encarnação, então eu vou tratá-la bem agora. Eu vou viver da melhor forma. Eu vou buscar ser a melhor pessoa que eu puder para os outros e para mim. Porque eu não sei. Eu não me recordo. E isso é maravilhoso. Me educa a viver da melhor forma que eu puder. Eu sei que às vezes a gente tem a curiosidade mórbida de saber o que foi, o que fez, o que aconteceu. Esqueçam isso, não vale a pena. Não vale a pena. Nada de bom vai vir daí, sinceramente. Porque se na outra encarnação, digamos que nessa encarnação aqui eu esteja uma vida não está da maneira como eu gostaria que estivesse. As coisas não estão caminhando bem como eu gostaria que estivessem caminhando. E aí eu descubro que na encarnação passada, eu não fui uma pessoa ruim. Não fui. Fui uma pessoa ok até. Trabalhei, tive minha família, ajudei quem eu pude ajudar, não prejudiquei a ninguém. Tive uma vida ok. Não fui um santo, não fui um ser perfeito, mas também não fui a pior das criaturas. Tive uma vida ok, não fiz grandes coisas ruins. E até fiz bastante coisa boa. Eu vou me revoltar, porque, mas peraí, se na outra encarnação eu vivi da melhor forma que eu pude, dentro das minhas possibilidades eu fiz tudo certo, por que nessa aqui eu estou sofrendo? Olha a revolta vindo aí. Mas e se eu descubro que na outra encarnação eu fui sim uma pessoa muito ruim, que prejudiquei bastante gente? E aí, como vai ser? Será que eu estou preparado para isso?
Será que eu tenho maturidade espiritual para saber o que eu fiz na outra encarnação? E mais, será que tem necessidade mesmo de eu saber? Nós sabemos que todas as nossas vidas, elas estão dentro de um arquivo que está lá no fundo da nossa mente. E que de vez em quando, de acordo com a nossa necessidade, em casos de necessidade, a gente até consegue acessar alguma dessas memórias e lembrar de uma coisa ou outra. Mas o todo, não sei nem se quando a gente chegar a ser um espírito crístico, a gente vai ter esse acesso, ou vai querer ter esse acesso. Não sei como funciona. Não sei como é. Talvez o dia que nós evoluirmos a espíritos crísticos, alcançarmos a perfeição relativa, nós até tenhamos condições de saber, mas a gente vai estar num estágio de consciência que a gente vai entender que não vale a pena. Para quê? O que passou, passou. Importa daqui para frente, importa é o agora, o que eu estou fazendo hoje. Mas eu não preciso ser um espírito crístico para me importar com o que eu estou fazendo hoje, com o que eu estou fazendo agora, para entender que este momento aqui é um momento importante, um momento presente. O momento em que eu faço as minhas escolhas que definem a minha vida. Todos os dias eu faço uma série de escolhas. E essas escolhas vão definindo o caminho para onde eu vou seguir. Essas escolhas vão ditando o ritmo da minha vida. Mas eu só consigo fazer boas escolhas se eu souber para onde eu vou, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. E aí eu vou escolher o melhor caminho para passar. Caso contrário, eu não vou saber. E eu só vou saber escolher bem o caminho que eu quero passar se eu me conhecer. Se eu saber quem eu sou, quais são as minhas capacidades, quais são as minhas potencialidades e quais são as minhas dificuldades, porque todos temos ainda. Nesse estágio evolutivo que nós estamos, temos uma série de dificuldades. Eu preciso me conhecer para saber disso. Eu preciso me amar para saber disso. Para saber aonde eu quero ir e principalmente, que eu acho que às vezes é até mais importante do que saber o que eu quero fazer ou aonde eu quero ir, é saber o que eu não quero fazer, o que eu não estou disposto a fazer e aonde eu não estou disposto a ir. Eu preciso saber disso também. Às vezes o mais importante de saber o que eu quero é saber o que eu não quero. Não, isso eu não quero. Isso não me serve. Eu preciso estabelecer isso também. E aí eu não estou falando só de coisas ruins, não. Estou falando de tudo na vida. Há determinadas funções no trabalho que eu não quero fazer. Não fazem parte do meu escopo de trabalho e eu não quero que façam, porque eu não tenho aptidão para aquilo. E às vezes as pessoas vão fazer só porque determinada função paga um salário maior. Vai lá e fica sem emprego, porque é um profissional ruim, não tem aptidão para aquilo, não consegue fazer bem aquele trabalho. Ganha um salário maior por um mês. No mês seguinte está desempregado, ele não tem nem o grande nem o pequeno. Porque não prestou atenção em si. Não prestou atenção nas suas aptidões, nas suas qualidades. Visou só o lado financeiro. Quantos relacionamentos se estabelecem porque as pessoas se encantam fisicamente pelas outras? Então olha uma outra pessoa, acha aquela pessoa muito bonita, mas não procura conhecer. Não procura entender se aquela pessoa tem ideias que batem com as suas, se vocês têm algum ponto em comum. Os opostos se atraem só no campo da física. No campo do relacionamento, você precisa ter coisas em comum com o outro. Senão não adianta, senão não funciona. Duas pessoas que não têm nada a ver uma com a outra vão se atrair fisicamente. Mas depois de um tempo vão perceber que não era bem aquilo. E quantas vezes a gente insiste nos relacionamentos, insiste nesses relacionamentos fadados ao fracasso, porque o único laço que os uniu ali foi o físico, não tem interesses em comum, não tem ideias em comum, as energias não batem, os pensamentos são desencontrados, não conseguem conversar, entabular uma conversa. Porque quando um fala A, o outro fala B. Quando um fala C, o outro quer falar D. E aí vem os desencontros, vem as discussões. Simplesmente porque lá no início do relacionamento não se tentou investigar um pouco mais. Tudo bem, eu acho essa pessoa linda. Linda. Mas eu não quero um troféu. Eu quero alguém para estar comigo. Eu não quero alguém para exibir pela rua, para as pessoas olharem e falar, nossa, olha, que pessoa linda está do lado do Alex. Eu tive sorte, casei com uma mulher linda
E que tem tudo a ver comigo. Ela nem tá aqui hoje, senão ela tá vermelha igual um pimentão, uma pena. Mas que tem tudo a ver comigo. Eu tive sorte. Tive sorte. Mas poderia não ser. Em outros momentos eu não tive a paciência de esperar para entender se as outras pessoas tinham ou não algo comigo. Tentei entabular relacionamentos que não deram certo. E é normal, e é do jogo. É interessante saber a hora de começar e a hora de terminar também as relações, seja elas quais forem. Então notem que na nossa complexidade, porque nós somos seres complexos, nós somos seres complicados. Porque já desde muito tempo nós trazemos em nós uma série de traumas, uma série de complexidades, uma série de medos, de dificuldades. Muitas coisas que foram sendo impostas e a gente foi comprando as ideias, foram colocadas na nossa cabeça e nós fomos comprando a ideia. Gente, nós estamos em 2024. Ainda tem gente que acredita que a humanidade se desgraçou inteira porque uma mulher comeu uma maçã. Pelo amor de Deus. Logo a maçã nem é ruim, nem é bom isso. Maçã não tem gosto de nada. Se não fosse uma maçã do amor, né? Caramelada. Seja uma maravilha, mas uma pessoa comeu uma maçã. E aí foi colocado na nossa cabeça que por conta disso, a humanidade inteira foi desgraçada. E coitada da Eva. Sofre machismo até hoje a coitada da Eva. Porque a culpa foi dela. Por quê? O Adão comeu também, mas o Adão é o coitado. O Adão é o coitado. Foi enganado pela Eva. A malvada Eva enganou o Adão. Ele comeu também a maçã. E desgraçou todo mundo. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Nós, até pouco tempo atrás, também acreditávamos. Também não tem tanto tempo assim que a gente parou de acreditar nisso. Olha, estou para dizer que tem muito espírita que não tem dúvida se foi ou não assim. Porque nós estamos ainda muito incutidos dessas ideias de outras religiões. E nós precisamos começar a abrir a nossa mente. Entender as alegorias que estão ali. O que significa cada ponto desse? Para saber como vivenciar essas experiências da melhor forma. O mundo está aqui para ser vivido, gente. E vale muito a pena viver. Muito. Viver sempre é a melhor opção. Eu, final de semana passado, tinha uma pessoa, uma dessas de internet, em que eu seguia, gostava muito do que ela falava. Ela falava sobre diversos assuntos, falava um pouco sobre política também. Era uma mulher muito inteligente, uma mulher jovem, lá de Ouro Preto. Não a conhecia pessoalmente, só pela internet vendo o que ela falava. 34 anos, mãe de 3 filhos, passando por um processo de depressão profunda. Cometeu suicídio. 34 anos e deixou 3 filhos. O mais novo autista, com 4 anos de idade. E eu fiquei muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo ou fico sabendo de alguém que simplesmente decidiu que viver não era a melhor opção. Que estar nessa vida não era a melhor opção. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer com ela no umbral ou no plano espiritual. Não é essa a minha maior preocupação. Porque nós não sabemos o que vai acontecer com ela. A gente vislumbra, a gente imagina. Mas a matemática da espiritualidade não é 2 mais 2 igual a 4. É muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Então há pessoas que não cometeram suicídio, mas passam anos no umbral. Pelo menos não conscientemente, passam anos no umbral. Há outras pessoas que cometeram suicídio e são resgatadas muito mais rápido. A gente não sabe porquê, não sabe o motivo, mas o motivo tem. Então não é isso que me preocupa. O que mais me preocupa, o que mais me entristece é ver que uma pessoa simplesmente desistiu de viver. Achou que esse mundo era demais para ela. Que a carga estava pesada demais. E não encontrou ninguém com quem ela pudesse dividir um pouco dessa carga. Não se sentiu amparada, não se sentiu acolhida em momento algum. Então, por favor, olhem um pouco mais para vocês. Olhem um pouco mais para as pessoas que estão ao redor de vocês. Mesmo aquelas que estão sorrindo. Nós não sabemos o que esses sorrisos escondem. Não sabemos o que essas pessoas estão passando. Muitas vezes não conseguimos perceber o que está acontecendo com elas.
Prestem um pouco mais de atenção nas pessoas ao nosso redor, para que depois a gente não se arrependa. E eu não estou aqui dizendo que nós temos a responsabilidade pela escolha do outro, não é isso. Mas se a gente pode prestar um pouco mais de atenção e tentar auxiliar de alguma forma, que façamos isso. Porque é importante. Eu tenho insistido muito, toda palestra que eu vou fazer, eu insisto nesse assunto, falo sobre isso. Porque a gente tem visto, não sei se por conta de rede social, sempre foi assim, agora com a rede social a gente fica sabendo mais, mas a impressão que dá é que a gente tem visto um aumento no número de casos de suicídio. Essa é a impressão que dá, não sei se é porque é mais divulgado agora do que era antes, eu não sei bem. Mas ainda assim é importante a gente tocar nesse assunto. É importante a gente não ter medo de falar sobre isso, não ter vergonha de falar sobre isso. É importante nós entendermos os nossos processos, muitas vezes, de culpa, nossos processos de tristeza. É importante a gente entender e aceitar quando está pesado e a gente precisa de ajuda. Isso faz parte de nos amar também. Entender que eu não estou aqui para passar por tudo sozinho. Eu não vou jogar todos os meus problemas na mão de outra pessoa, no colo de outra pessoa. Mas de vez em quando eu posso pedir ajuda. De vez em quando eu posso seguir o exemplo de Jesus, né? Que estava lá carregando a sua cruz e de repente um soldado romano vem e pega outra pessoa e fala, não, agora você carrega um pouco para ele porque ele não está aguentando mais. E Jesus não reclamou. Podia ter reclamado, falou, não, a cruz é minha, eu vou levar. O soldado ia atender ou não, eu não sei. Mas ele podia ter dito, a cruz é minha, deixa aqui que eu vou levar. Mas não. É mais um exemplo que ele nos dá e que a gente às vezes não percebe. Porque cada atitude de Jesus é um exemplo para a nossa vida. Mas é um exemplo que ele nos dá. Quando sua cruz estiver pesada demais, aceita que alguém leve um pouquinho para você. Não é o caminho todo, não, é só uma parte. Para que você possa pelo menos se refazer um pouco. Depois você pega de novo e continua carregando. Mais forte. Mais firme, com mais condições de suportar aquele peso daquele momento. A gente não está nesse mundo para viver sozinho, não. O ser humano é um animal social. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente até trabalha contra. Às vezes a gente quer afastar ao invés de agregar. Então a gente tem que começar a perceber um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, de que maneira nós vivenciamos as nossas relações. De que maneira eu construo essas pontes? Ou será que eu estou levantando muros, estou levantando paredes ao redor de mim? O que será que eu estou fazendo? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? As minhas atitudes no meu dia a dia mais afastam ou mais trazem pessoas para perto de mim? Como é que tem sido? Será que eu sou uma pessoa que aprofundo nas minhas relações? Ou será que eu tento manter tudo sempre no superficial? Eu tenho medo de sair do básico. Tem gente que quer viver no básico ali, tá, gente? Não quer se relacionar com ninguém, não quer estimar ninguém, nem quer se autoestimar. Tem medo da responsabilidade. Tem medo do que vai acontecer se eu sair do básico da vida. E aí eu vou me lembrar daquele livro fantástico, quem não leu, leia, né? É um livro bastante antigo, mas é maravilhoso. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Beck. Que livro maravilhoso, que conta a história de Fernão Capelo, uma gaivota que queria voar por voar. Não queria só voar para pegar peixe, para brigar por comida, mas simplesmente queria utilizar toda a sua capacidade de voo como pássaro que ele tinha. E Fernão Capelo faz isso. E pasmem, depois que Fernão Capelo começa a voar por aí, ia para cada vez mais longe, ele inclusive percebe que ele conseguia atingir lugares em que a comida era muito melhor do que ele tinha quando estava lá, brigando com as outras gaivotas na beira da praia, por restos de peixe que os barcos de pesca jogavam no mar. Peixes podres, muitas vezes. Ele começa a perceber que ele conseguia, inclusive, buscar peixes mais raros, de sabor muito melhor, de qualidade muito melhor. Porque em algum momento, Fernão Capelo Gaivota descobriu que ele podia voar, que ele podia ir além, que o básico para ele era pouco, que o básico para ele era nada.
Esse mesmo autor, Richard Beck, escreveu um outro livro também, que é um clássico, é uma obra-prima, chamado O Paraíso é uma Questão Pessoal. Um livro maravilhoso. A primeira vez que eu li, eu achei chato, até a metade do livro, mais ou menos, porque ele falava sobre instruções de voo. Ele era também um piloto de avião. E ele falava sobre instruções de voo, sobre mecânica de avião, e eu lendo o livro, eu falando, gente, mas quando que esse livro vai ficar bom? E eu lembro que minha mãe falava assim, lê que uma hora ele vai ficar bom, você vai ver. Eu falei, não, mas isso aqui é chato. Eu era um adolescente, falo, isso aqui é chato. Eu quero saber de voo, de motor de avião, de como é que faz para voar. Eu não tenho vontade de ser piloto de avião. Minha mãe lê. E depois eu fui perceber, o livro realmente ficou maravilhoso. Mas depois, com o tempo, você vai perceber, à medida que vai lendo, que o paraíso para ele era falar sobre aviação. Então o nome do livro fazia todo sentido com o que ele estava dizendo. O paraíso é uma questão pessoal. Nós precisamos encontrar o nosso paraíso. Qual é o lugar onde eu me sinto bem? Fazendo o que eu me sinto bem? O que faz eu vibrar no meu íntimo? Quando eu estou ali fazendo? Qual é a atividade? Qual é o momento do meu dia em que eu estou mais feliz? Todos nós temos. Nós precisamos começar a perceber esses momentos. Nós precisamos começar a perceber os locais em que eu mais me sinto bem, as pessoas que me fazem melhor, que me fazem sentir melhor, as atividades que eu realizo e que eu estou feliz fazendo. Para começar a repetir cada vez mais, a aumentar o volume de felicidade na minha vida. Para começar a entender que nesse mundo há lugares em que eu vou me sentir no paraíso, vou me sentir feliz, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir acolhido, eu vou me sentir aceito. Eu vou estar mostrando ali a melhor versão de mim. Qual é a melhor versão de nós mesmos? Será que nós já conseguimos alcançar aqui em algum momento nesse mundo a melhor versão de nós mesmos? Já conseguimos nos mostrar como esses seres especiais da criação de Deus que nós somos? Jesus fala no Evangelho o tempo todo que nós somos filhos diletos do Pai. Que o Pai muito nos ama. Há momentos em que ele diz, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. É o que fala Jesus para nós no Evangelho. Então não deveríamos mais ter dúvidas do quanto especial, do quão maravilhosos nós somos como criaturas de Deus. Deus não criou nada imperfeito. Nenhum de nós foi criado imperfeito. Alex, mas eu tenho um monte de defeito. Tem, porque foi criado simples e ignorante, que é diferente de ser imperfeito. Simples e ignorante é um copo vazio. É um copo vazio. Esse copo não tem nada. É assim que nós somos criados. E aí eu vou enchendo. Eu posso botar esse copo com água limpa para matar a minha sede. Eu posso colocar um suco nesse copo, que além de matar a minha sede, traz um sabor muito agradável. Mas eu também posso encher esse copo com veneno. E atentar contra a minha vida. A escolha é minha. O que eu vou fazer? Eu vou me encher de quê no meu dia a dia? Esquece toda a minha trajetória, nossa trajetória reencarnatória. Deixa isso para lá um pouco. Vamos pensar dia a dia. A eternidade que nós somos é muito tempo. Está muito distante até de compreensão da nossa parte. Então vamos começar a trabalhar no nosso dia a dia. Para nos encher daquilo que realmente é importante para nós. Para nos encher daquilo que realmente nos torna a melhor versão de nós mesmos. O que está faltando para isso? Por que a gente tem tanto medo de nos mostrar para o mundo como as pessoas fantásticas que nós somos? Por quê que a gente tem medo de dar o próximo passo? Por quê? É um ponto a se pensar, é um ponto a se refletir. O que me impede? Estou aqui vivendo a minha vida, tenho aqui meus propósitos, tenho aqui meus projetos, mas não consigo colocá-los em prática. Minha vida parece que é sempre uma repetição de coisas, né? Acordo de manhã, vou para o meu trabalho, volto para casa. Final de semana passa, às vezes, final de semana prostrado, estou cansado do trabalho, trabalhei muito. Mas será que a vida é só isso? Ir para o trabalho, voltar do trabalho, final de semana fico em casa, não faço nada. Será que a vida não pode ser um pouco mais do que isso? Não, Alex, eu não trabalho mais, já me aposentei.
Mas a sua vida é só isso mesmo? Acorda de manhã, vê televisão, sai, dá uma voltinha, volta para casa, não faz mais nada. Será que a nossa vida não pode ser um pouco mais do que isso? Não importa o que seja. Será que nós não podemos fazer um pouquinho mais na nossa vida? Dar um sentido novo para a nossa vida? Não importa fazendo o quê? Desde que nos torne felizes. De verdade. E não a falsa felicidade, não a felicidade ilusória, que depois cobra um preço. Quando satisfazemos paixões que não deveriam mais fazer parte de nós. Vai cobrar um preço depois. Mas a felicidade real, aquilo que me torna melhor. Será que eu não posso fazer um pouquinho mais? Me lembra até uma história, não sei se eu já contei aqui. Se eu já contei, me perdoem. Ou se vocês já ouviram, me perdoem. Mas a história é tão boa que vale até a pena ouvir de novo. Conta-se que tinha uma mãe que estava no hospital. E ela estava ali no hospital conversando com um médico. E o médico dizia para ela, olha, senhora, a gente não tem mais o que fazer. Tá? Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Fizemos transplante de medula, não deu resultado. Fizemos transfusão de plasma sanguíneo, também não deu resultado. Infelizmente, não temos mais o que fazer pelo seu filho. E a mãe ouve aquilo e fala, mas doutor... E ele diz, senhora, eu sou um médico, não sou Deus. Nesse momento, nem o poder da oração será capaz de salvar o seu filho. E a mãe sai dali arrasada. E ela vai pensando, meu Deus, meu filho, Bill, de 6 anos, está morrendo. E eu não tenho o que fazer. Ela chega novamente no quarto, vê o seu filhinho tão pequeno, tão frágil. Se sente tão impotente diante daquela situação. E olha para ele olha para ela e fala, mamãe, está chegando a hora? E ela, meu filho, mas que pergunta. Mamãe, não minta para mim. 6 anos. Está chegando a hora? E ela olha e fala, está, meu filho. Ele, que pena. Ela, por que, meu filho? Mamãe, sabe o que é? Meu sonho é ser bombeiro. Eu queria salvar a vida igual os bombeiros. Mas, infelizmente, eu não vou poder. E a mãe sai dali tão arrasada, tão triste. Mas quando chega no corredor do hospital, ela tem uma ideia. Ela corre ao telefone. Liga para o chefe dos bombeiros. Liga para o corpo de bombeiros. E lá o comandante atende. E ela fala, sabe o que é? Eu tenho um filho, Bill, de 6 anos. Ele está no hospital, está com câncer, tem pouco tempo de vida. Será que você não poderia mandar aqui um bombeiro uniformizado? Porque o sonho da vida dele é ser bombeiro. Você não podia mandar aqui um bombeiro que pudesse vê-lo aqui um pouco? Só acenar para ele, para que ele pudesse ficar um pouco mais feliz nesses últimos momentos? E o comandante fala, eu posso, senhora, posso. Mas posso fazer muito mais. Na semana que vem, o médico havia dado para ela que o filho só ia viver até a sexta-feira daquela semana. Era uma terça-feira. Mas ele diz, na semana que vem, na terça-feira que vem, ou seja, uma semana depois, pelas previsões do médico, Bill já não estaria mais nesse plano. Na semana que vem, vai ter uma formatura aqui dos bombeiros. Se a senhora me mandar as medidas dele, eu posso mandar fazer um uniforme para ele. E ele vai vir aqui com a senhora e será diplomado como um bombeiro voluntário. E ela, não acredito, só pode fazer isso? E ele pode. Posso? Claro que posso. A única coisa que eu vou dizer para a senhora é, diga a Bill que ele está proibido de morrer. Ordem do comandante. Ele vai ter que esperar. E ela corre para o quarto e conta para ele. E ele fica eufórico. Ela diz, Bill, por favor, espere. Fica mais com a gente. E Bill, milagrosamente, esperou. Na terça-feira seguinte, lá vai Bill para o corpo de bombeiros. Acompanhado do médico, da enfermeira e da mãe, de ambulância. Chega lá e colocado numa cadeira de rodas. Estava muito debilitado. Bill é levado até o alojamento dos bombeiros, onde lhe colocam um uniforme, lhe dão um capacete. Bill está eufórico, nunca esteve tão feliz na sua vida. É levado então à área do cerimonial. E o comandante vira para ele e fala, soldado, me ajude aqui a hastear a bandeira. E Bill coloca sua mãozinha sobre a corda da bandeira e ele vê subindo a bandeira. Ele faz um juramento, ele jura que daria sua vida para salvar outras vidas quando houvesse um incêndio, um terremoto, um deslizamento. E Bill, então,
é condecorado bombeiro voluntário da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Acaba a cerimônia, Bill vai voltar para o hospital quando toca a sirene dos bombeiros. Obviamente o comandante vai até lá, percebe que não é nada muito sério, nada muito grave, uma pequena ocorrência. E Bill, entrando na ambulância, fala com ele: mas soldado Bill, já vai embora? Nós temos um incêndio para apagar, não quer me ajudar a apagar esse incêndio? E Bill fica eufórico, é colocado na ambulância, não, é colocado no carro dos bombeiros e vai pelas ruas de Los Angeles, a sirene ligada, e Bill olhando pela janela, extasiado. Chegando lá, realmente era um incêndio de pequenas proporções, eles colocam a mangueira, vão apagar o incêndio, o comandante fala: soldado, por favor, me ajude aqui a segurar a mangueira, preciso da sua ajuda. E ele coloca a sua mãozinha sobre a mangueira e vê o fogo apagando. Bill está feliz, é o dia mais feliz da sua vida. E ele volta para o hospital. Passa-se a semana. Na sexta-feira seguinte, o médico fala: senhora, de hoje não passa, infelizmente. Nosso querido Bill, nosso valente Bill, está se despedindo de nós. A mãe está arrasada. Mas ela tem mais uma ideia. Vai até o telefone, liga novamente para os bombeiros, fala com o comandante novamente e diz: por favor, o bombeiro Bill está morrendo. O senhor não poderia mandar aqui um colega bombeiro dele para que ele pudesse se despedir? E o comandante fala: claro, senhora, posso, mas posso fazer muito mais. Avise ao hospital que daqui a pouco estarão chegando aí 6 carros do Corpo de Bombeiros. As sirenes estarão ligadas. Mas diga para eles não se preocuparem, porque nós estamos indo nos despedir do nosso colega bombeiro. Informe o andar que ele está, que eu colocarei uma escada mais vírus na janela e subiremos por ali. E ela informou tudo para ele, e assim foi. Meia hora depois estavam chegando 6 carros do Corpo de Bombeiros. Param em frente ao hospital. As pessoas escutam, mas ninguém fica com medo, todos sabiam o que estava acontecendo. Eles sobem então até o quarto de Bill, se acercam da cama. O corneteiro do Corpo de Bombeiros começa a tocar uma música. A música que só é tocada quando morre um herói num campo de batalha. E o comandante então olha para Bill e diz: soldado Bill, eu o libero do seu serviço. Vá em paz, soldado Bill. Vá e diga para aquele que olha por nós lá em cima que nós continuaremos aqui, para que em seu nome continuemos saudando vidas. Bill dá um sorriso. Os seus olhinhos vão se fechando lentamente. Sua mãozinha cai para o lado e percebe-se que ele já não está mais ali. Os bombeiros vão embora, no mais completo silêncio. Acabaram de se despedir de um grande herói da sua corporação. A mãe de Bill fica ali ainda ao seu lado, chorando, mas aliviada por ter feito tudo o que ela podia ter feito por ele. E aquele corpo já sem vida ali. Mas além, muito além, o valente bombeiro Bill finalmente adentrava um reino de paz. Há 2000 anos um homem esteve aqui nesta terra e nos pediu que fizéssemos muito mais. Se teu irmão te pede para caminhar com ele 1000 passos, caminha com ele 10.000. Se te pede para entregar a capa, dá-lhe também a túnica. E não ouvideis o vosso coração no mal, mas enchei-o da glória de Deus. É o que nos dizia Jesus, pedindo para que nós fizéssemos sempre um pouco mais. Sabendo que nós temos condições, não nos pediria se não soubéssemos. Se não soubesse que nós temos condições de fazer um pouco mais. Por isso, nessa noite, em que o nosso tempo se vai com muita velocidade, diga-se de passagem, eu gostaria muito de pedir a cada um de vocês que no seu íntimo façam um pouco mais. Não importa o quê. Uma prece sincera que seja por aqueles que tanto precisam, já será algo que nós estaremos fazendo e ajudando muitas pessoas. Façam sempre que puderem um pouco mais, doem um pouco mais de si, não só para os outros, doem muito mais de si para vocês mesmos, porque é só a partir daí é que nós teremos condições de fato,
nos amar e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu quero muito agradecer a Deus por essa noite, por nos dar essa oportunidade de encontro. Agradecer a Jesus por ser um modelo e guia para as nossas vidas e estar conosco sempre. A espiritualidade maior pela inspiração, mais uma vez, pela coordenação desse trabalho, pela possibilidade de nós estarmos aqui. Agradecer a direção da casa pelo convite. Muito obrigado. É sempre um prazer receber esse convite. É um prazer, melhor ainda, sempre poder aceitar esse convite. Eu me sinto muito honrado, muito feliz, cada vez que me chamam para estar aqui. E agradecer a cada um de vocês que me honrou com a presença de vocês aqui nessa noite. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar este momento aqui com os encarnados e desencarnados que aqui estão. Os encarnados que eu vejo, os desencarnados que eu não vejo, mas que a minha fé me diz que estão aqui, em número muito maior do que nós encarnados. Eu não tenho dúvida disso. Isso é a fé. É de vez em quando acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não toca, só sente. E é o que nós estamos sentindo na noite de hoje. Gratidão a Deus, gratidão ao amor, gratidão pela vida. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então nos preparar para o passe. E as pessoas responsáveis do passe hoje é Ercílio, Wanda e Adriana e Tereza.
Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, divino mestre e amigo, espiritualidade maior aqui presente, agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa noite, Senhor, de entender um pouco mais sobre os teus ensinamentos de amor, de perdão, de auto-perdão, de auto-amor. Agradecemos, Senhor, por esta energia que sentimos nesse ambiente, energia essa que nos anima, que nos renova, que nos recarrega e nos dá força para prosseguirmos nesta caminhada que muitas vezes parece tão difícil, Mestre, mas que, como tu mesmo nos dissestes, contigo esse fardo fica mais leve e o jugo fica mais suave. Agradecemos, Senhor, por termos a certeza de que estás conosco nesse momento, confiando nas tuas palavras de que quando houvessem um ou mais reunidos em teu nome, tu estarias presente. E é em teu nome que nos reunimos aqui hoje, Senhor. É em teu nome que pedimos, não só por nós, mas também por aqueles que amamos, por aqueles que compartilham dessa existência conosco. Pedimos, Mestre, por este mundo tão necessitado de ti, e que parece tão confuso e caótico muitas vezes, mas que está se depurando dia a dia, Senhor, e se aproximando mais do teu amor. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos nos despedindo. Agradecer mais uma vez ao Alex por estar sempre aceitando aí o nosso pedido. E a casa fica muito feliz e nós aqui gostamos muito. E fica aí as nossas reflexões, né? As reflexões que o Alex deixou para gente primeiro obedecer o Pai, né? Igual o Bill obedeceu lá. Você está intimado, né? A não morrer, nós estamos intimados a trabalhar. Vamos trabalhar aí na seara do Cristo, para que nós possamos, no final, ter grandes alegrias. Nós temos um recadinho que sábado próximo, dia 13, nós temos uma festa junina. Atenção ao horário, porque a festa junina vai ser na parte da manhã, de 8 a meio-dia. Vai ser uma festa junina que nós vamos estar colaborando com as crianças da evangelização. Estamos todos convidados a estarmos presentes com as crianças da evangelização. Quem não conhece o trabalho, é bom que vai estar aí conhecendo as crianças. Essas crianças vão ser apadrinhadas para o Natal. Se alguém tiver, né, interesse de apadrinhar uma criança, esse apadrinhamento desse ano vai ser diferente. Quem quiser só dar um brinquedo, tem essa opção. Se a pessoa quiser dar somente a roupa, também pode ser. Então, é roupa, calçado, brinquedo e objetos de higiene pessoal. Então, a pessoa pode escolher um desses itens. De repente, a pessoa quer dar só o brinquedo ou quer dar só o calçado. Fica aí a critério de cada um. As crianças da evangelização vão ficar bem felizes de tê-los aí no sábado, de 8 a meio-dia.
E nós temos ainda 2 vagas que também, nesse mesmo dia, no dia 13, nós temos uma excursão para o Feirão de Duque de Caxias, né? O Feirão das Malhas. Nós vamos lá. Tem gente que está falando que já vai comprar coisa para o Natal. Já tem gente que vai lá comprar presente para a criança do Natal, vai aproveitar esse sábado. Então, nós temos 2 eventos esse sábado. A excursão, que nós temos 2 vagas, o valor é R$ 130, mas eu ouvi dizer que quem pegar essas últimas 2 vagas tem promoção. Não sei o valor, não, mas tem promoção. Ah, não esqueci não, Rogéria. E no sábado seguinte, que é o sábado do dia 20, nós temos o curso de passe, que estamos todos convidados, e os trabalhadores da casa que trabalham no passe estão intimados. Então, assim, quem não aplica passe está convidado, e os médios passistas estão convocados. Então, é igual lá o comandante do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, isso é uma ordem. Estamos todos intimados a estarmos presentes aqui no dia 20. Muito obrigada, Eliane. Estamos todos liberados para voltar aos nossos lares. Obrigada por tudo, obrigada pela presença. Que tenhamos aí um retorno para os nossos lares em paz, em segurança. Alex está indo um pouquinho para mais longe. Boa viagem.